É só isso? É sim, acredita? Fazer a gestão do teletrabalho não é difícil nem trabalhosa. Muito pelo contrário, a ideia é justamente que o teletrabalho promova praticidade e eficiência. É claro que precisa de um trabalho inicial para deixar tudo esquematizado, organizado, mas nada impossível, não é verdade? Pode ver que nós fizemos uma abordagem bem completa sobre os principais pilares da gestão do teletrabalho. Nós primeiro fizemos uma contextualização sobre o trabalho remoto, para alinhar um pouco nossos conhecimentos sobre o tema. Falamos sobre o conceito, o que é e o que não é teletrabalho, sobre os tipos, as formas de fazer. Aí nós falamos sobre os processos de trabalho para o trabalho remoto, com identificação de atividades que produzem resultados, conseguimos reconhecer com checklist as atividades que são típicas para serem exercidas em teletrabalho e aquelas que não são tão típicas assim, inclusive com sugestões de como adaptar para que seja feito em teletrabalho da melhor forma. E até mesmo descrevendo atividades em teletrabalho com as regras da unidade. Depois, nós falamos sobre as pessoas, lembra? Como autorizar uma pessoa a ir para o teletrabalho, quais fatores devem ser observados, passando sobre a análise do perfil do potencial teletrabalhador. Falamos também sobre a comunicação no teletrabalho, e inclusive sobre a vantagem de se fazer testes e experimentar a modalidade, como forma de tornar mais assertiva a decisão de autorizar ou não o teletrabalho. Não foi isso? Por fim, nós falamos dos produtos, ou seja, falamos das entregas de resultados, dos números, identificamos como criar uma métrica para o teletrabalho, como estabelecer metas e também sobre como mensurar a produtividade, destacando os recursos que uma ferramenta deve ter para facilitar esse trabalho de gestão. Viu só? Não tem nada complicado e não precisa ser mesmo. São ações simples que ajudam a gerenciar melhor a modalidade de trabalho remoto na unidade. Depois disso, acredito que você já esteja mais confortável, consciente e seguro sobre a modalidade de trabalho remoto e a gestão na unidade, não é mesmo? Sim, mas e agora? Na prática, o que é preciso fazer? Agora, é preciso colocar muita coisa do que nós já fomos construindo ao longo do nosso curso em uma documentação e deixar tudo preparado. Mas vamos lá, o esquema é o seguinte. Para dizer que a unidade tem teletrabalho, você tem que ter a estrutura montada, ou seja, os processos estabelecidos. Que processos são esses? Precisa ter definido qual posto de trabalho é possível fazer o teletrabalho. Precisa ter o descritivo da atividade em teletrabalho. O que esse posto de trabalho deve desenvolver, quais os produtos ele pode entregar, quais ações deve fazer, quais as regras da unidade. Precisa dizer como é feita a metrificação desse trabalho remoto, como foi estabelecida essa metrificação e o quanto de meta é cobrado do teletrabalhador, inclusive com um percentual de incremento. E também como será feita a mensuração dessa produtividade, por meio de alguma ferramenta ou sistema, como isso é controlado, como é medido. Com isso, pode-se dizer que a unidade possui teletrabalho, só não tem teletrabalhador ativo. Então, o próximo passo é autorizar a adesão para algum servidor que tenha interesse e tenha solicitado. A partir desse momento, outras informações são necessárias. Identificação do servidor com nome, matrícula, o que for preciso. Tempo previsto para o exercício em teletrabalho. Isso é muito importante para alinhar as expectativas entre o servidor e o gestor. Local de realização do teletrabalho. Se dentro do DF, fora do DF ou fora do país. Período em que serão realizadas as reuniões de acompanhamento dos trabalhos do teletrabalho, junto com o gestor. E de quanto em quanto tempo será realizado isso. Essas são as informações necessárias sobre o teletrabalho na unidade e também sobre a pessoa, sobre o servidor em teletrabalho. Essas são informações que constam como requisitos na resolução do CNJ sobre o teletrabalho, quando apresenta a necessidade de implantação de um plano de trabalho individualizado. Lá diz o seguinte: a estipulação de metas de desempenho diárias, semanais ou mensais no âmbito da unidade, alinhadas ao planejamento estratégico da instituição e à elaboração do plano de trabalho individualizado para cada servidor, são requisitos para o início do teletrabalho. O plano de trabalho a que se refere o caput deste artigo deverá contemplar a descrição das atividades a serem desempenhadas pelo servidor, as metas a serem alcançadas, a periodicidade em que o servidor em regime de teletrabalho deve comparecer ao local de trabalho para o exercício regular de suas atividades, o cronograma de reuniões com a chefia imediata para avaliação de desempenho, bem como eventual revisão e ajuste de metas, o prazo em que o servidor estará sujeito ao regime de teletrabalho, permitida a renovação. Também é preciso elaborar o relatório semestral de acompanhamento do teletrabalho.
Nesse relatório, é importante ter as principais informações que vão ajudar a equipe que acompanha o teletrabalho no órgão a identificar os pontos fortes, aqueles que deram certo, os pontos de melhoria que precisam ser aperfeiçoados, as estratégias de fortalecimento da modalidade e até mesmo um compartilhamento de boas práticas entre as unidades. Por isso, é importante que nesse relatório constem informações reais, precisas e completas sobre a modalidade, beleza? Então, a unidade estabeleceu o teletrabalho, incluiu a pessoa, fez o acompanhamento e, por fim, tem a saída do servidor da modalidade, por meio de um documento que registra o encerramento ou o desligamento do teletrabalho para o servidor. Essa saída é bem simples, é a parte mais da formalização mesmo, para que a área que faz o acompanhamento do teletrabalho no órgão tenha conhecimento e possa instruir os processos, cumprir as formalidades que tem que cumprir, ok? Vale destacar quais são os principais motivos de saída do servidor em teletrabalho, que pode ser por término do prazo, ou seja, o tempo previsto para o servidor ficar em teletrabalho chegou ao fim sem que haja renovação. Determinação do gestor. Pode ser com relação à qualidade das entregas, comportamento do teletrabalhador, necessidade de serviço presencial, redução do percentual da equipe, a critério do gestor mesmo. Pedido do servidor. Esse não pode ser evitado. Quando o servidor pede para voltar para o presencial, ele volta. Não cabe ao gestor de deixar ou não. Ou descumprimento de requisitos e obrigações. Sim, quando deixa de cumprir ou de descumprir algo que deveria ter cumprido. Deixa de fazer alguma coisa que deveria ter sido feita. Ok? Muito bem. Essas são as informações principais para preenchimento das documentações relativas ao teletrabalho. Tem sim, tem que preencher toda essa documentação, mas não precisa ser trabalhoso. Se você lembrar, muitas informações já foram construídas durante todo o nosso módulo, pelos exercícios que fomos fazendo. Assim fica fácil. Além do mais, essa documentação não precisa ser preenchida sempre, é só uma vez. E quando precisar fazer mais de uma vez, tem muita coisa que dá para aproveitar para copiar e colar, ok? Lembrando que praticamente toda essa documentação deve ser colocada nos modelos disponibilizados pelo órgão, mas a parte do conteúdo você já tem muita coisa pronta. Sem falar que, na verdade, o difícil não é preencher, é a impressão de que tem que produzir todo esse conteúdo. Mas você já tem muita coisa pronta, então aproveite. Preencha esse formulário, aproveitando as informações construídas nos exercícios dos outros módulos, adapte, melhore o que você quiser e deixe tudo pronto. Vou deixar aqui um formulário para você preencher. Depois, basta inserir no ambiente.